Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 12. Precursores dos eventos finais. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Precursores dos eventos finais. O verso áureo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, 2 Timóteo 1:7. Nesta semana estudaremos outras duas histórias bíblicas que prenunciam os eventos dos últimos dias em detalhes notáveis. Primeiramente, analisaremos o relato de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que tem paralelos com as questões retratadas em Apocalipse capítulo 13. Então, voltaremos ao Novo Testamento, onde descobriremos que a experiência dos primeiros cristãos vai nos ajudar a entender o que esperar antes do retorno de Cristo. Ambos exemplos destacam uma coragem notável e apresentam chaves para encontrar paz de espírito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Repetidamente, Jesus fez declarações como: não tenham medo e por que vocês estão assustados? João 6:20, Lucas 24:38. É importante lembrar que o foco da profecia é Cristo, e sendo assim, em todas as cenas retratadas nos momentos finais da terra, devemos seguir o seu conselho, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. João 14:1. Os eventos dos últimos dias serão desafiadores para o remanescente de Deus. Mas é preciso encarar esses acontecimentos com esperança, porque Jesus está voltando. Aleluia! Na parte de domingo, Daniel 2 e a interpretação historicista. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é o capítulo 2 de Daniel. Escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta Daniel predisse a história mundial. Em um capítulo da Bíblia está toda a história mundial e a sucessão dos impérios, começando em seu próprio tempo, como sempre a profecia começa no tempo do profeta dali para frente, no tempo do poder reinante dali para frente. Então começou com Babilônia, depois passou para Medo-Pérsia, e então Grécia, Roma e a divisão do Império Romano nas nações da Europa moderna, como existem até hoje. Na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurariam se misturar por meio de casamentos, mas não se ligariam um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2:43. Essa profecia foi cumprida de maneira notável, apesar de todos os tipos de casamentos entre as pessoas dessas nações, de príncipes a plebeus, elas permanecem divididas. Por exemplo, a monarquia britânica é chamada de Casa de Windsor, um belo nome tipicamente inglês. No entanto, esse termo é relativamente recente. Originou-se no ano de 1917. Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe, Coburgo, Gotha, um nome claramente alemão, porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, eram parentes de sangue dos alemães. No entanto, esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los longe da guerra, e então, durante a Primeira Guerra Mundial, querendo se dissociar de seus odiados inimigos, eles mudaram o nome para Casa de Windsor. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, os versos 31 a 45. Aqui diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. O sonho que Deus deu para Nabucodonosor, uma grande estátua. Ninguém podia interpretar o sonho, pois Nabucodonosor chamou
todos os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, os sábios de Babilônia, mas ninguém conseguia dizer ao rei qual era o sonho que ele tinha tido, e nem mesmo a interpretação. Finalmente, Deus colocou na frente de Nabucodonosor Daniel. Como lemos em Daniel capítulo 2, verso 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Deus revelou para Daniel qual tinha sido o sonho de Nabucodonosor. E Deus deu para Daniel também a interpretação. Por isso nós lemos aqui no capítulo 2, verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Deus revelou para Daniel que a cabeça de ouro representava Babilônia, Nabucodonosor, o rei que teve o sonho. E agora o verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Deus mostrou neste sonho a Nabucodonosor que, embora ele fosse um império poderoso representado pelo ouro, não seria um reino eterno, não duraria para sempre, que depois dele viria um outro inferior, representado pelo peito de prata. Assim como a prata é inferior ao ouro, o império que viria depois da Babilônia seria inferior também. A Medo-Pérsia está aqui representada na profecia por este segundo império que viria depois de Babilônia, no verso 39, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, neste caso, Medo-Pérsia, e um terceiro reino de metal, representado pelo ventre e pelas coxas de cobre. Queridos, aqui está a representação da Grécia. Babilônia, Medo-Pérsia, então veio a Grécia, o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40. E o quarto reino será forte como o ferro. Aqui está o império que veio depois da Grécia, o Império Romano, simbolizado aqui pelo ferro. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Aqui está falando do quarto império, o Império Romano. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá
todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Deus mostrou que o quarto império se dividiria nos 10 dedos representados ali na estátua. Queridos, o Império Romano em 476 d.C. deixou de existir e surgiram as 10 nações da Europa. Os francos, que hoje é a França, se independeram no ano 351 d.C. Os alemães também, que são os alemães, se independeram em 351. Em 406 foram os burgúndios, que hoje é a Suíça. E então no ano 406 os suevos, que hoje é Portugal. E em 406 ainda os vândalos da África. Em 408 os visigodos, que são a Espanha. Em 449 os saxões, que é a Inglaterra. Em 453 os lombardos, que é a Itália. 453 também os ostrogodos, parte da Itália, e 476 os érulos, parte também da Itália. Destes 10 reinos, dessas 10 tribos que surgiram do Império Romano, 3 delas foram destruídas: os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Não mais existem, permaneceram 7. Porém, queridos, a profecia mostra que, quando a pedra desceu do céu, atingiu os pés da estátua, não com 7 dedos, e sim com 10 dedos. Por isso, meu querido irmão, esta profecia de Daniel 2, a estátua de Nabucodonosor e o último império, chamado Império Romano com 10 dedos, mostra que o mundo, por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, estará dividido em 10 reinos, 10 supernações, exatamente como está em Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Ali fala dos 10 reinos modernos e aqui também está falando de 10 reinos com dupla aplicação. Aplicando para o passado, os 10 dedos da estátua representam as 10 nações que surgiram do Império Romano até o ano de 476 depois de Cristo. Mas, queridos, os dedos da estátua não têm uma relação somente com os pés e com a perna de ferro. Os dedos da estátua também são tocados pela pedra. Sendo que os dedos da estátua são tocados pela pedra que vai cair do céu, representando a segunda vinda de Jesus, então, forçosamente, existe uma aplicação futura para os 10 dedos da estátua. E exatamente, Daniel e Apocalipse devem ser entendidos como falando dos mesmos assuntos. Por isso, Apocalipse capítulo 17, verso 12, fala dos 10 reinos modernos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Ali fala que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são 7 reis e também são 7 montes. 7 montes de Roma, 7 reis de Roma. E os 10 chifres? Os 10 chifres são 10 nações, são 10 reinos que vão surgir agora no tempo do fim. Será um período chamado de Nova Ordem Mundial, formado por 10 supernações. Apocalipse 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Aqui fala que os 10 reis modernos, liderando as 10 supernações, eles todos se submeterão ao poder papal. Queridos, isto está claramente revelado em Apocalipse capítulo 17 e também está claramente revelado no capítulo 13. O capítulo 13, verso 8 diz: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Ou seja, esse todos os que habitam sobre a terra é uma referência aos 10 reinos modernos envolvendo o mundo inteiro. Todos os 10 líderes mundiais adoraram o poder papal e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Existe uma plena harmonia entre Daniel capítulo 2, verso 44, com Apocalipse 13, verso 8, e Apocalipse 17, e o verso 12 e o verso 13. A Bíblia se completa.
Apocalipse e Daniel devem ser estudados como sendo um só livro, porque estão falando dos mesmos assuntos. Esta profecia de Daniel capítulo 2, ela é repetida com mais detalhes no capítulo 7, onde os 4 reinos são representados pelos 4 animais. O leão representando Babilônia, o urso representando a Medopérsia, e então o leopardo representando a Grécia, e o animal terrível com 10 chifres, com dentes de ferro. Este animal terrível, o 4º animal de Daniel capítulo 7, representa o Império Romano. E os 10 chifres representam as 10 nações que surgiram do Império Romano. Queridos, só que no capítulo 7 nos dá mais detalhes e avança no tempo, porque mostra o chifre pequeno surgindo no meio dos 10 chifres, ou seja, no meio das 10 nações que surgiram do Império Romano, surgiu um chifre pequeno, ou seja, um poder que aparentemente, inicialmente, era pequeno, mas ele cresceu e derrubou 3 daqueles 10 primeiros chifres, ou seja, surgiu então o poder papal. O poder papal, um poder político religioso que derrubou 3 daqueles 10. Tribos que não se submeteram ao papado: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Os Érulos foram destruídos em 493, os Vândalos foram destruídos em 534 e os Ostrogodos em 538, ficando somente 7 daquelas 10 nações. Porém, queridos, Daniel capítulo 2 mostra que quando a pedra descer do céu, e isto é a segunda vinda de Jesus, a pedra atingirá e destruirá os 10 dedos da estátua. Então existirão sim 10 reinos na terra, 10 supernações na segunda vinda de Jesus Cristo. E esta profecia está sendo fortalecida pela revelação de Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13, onde mostra os 10 reinos modernos. Nós estamos vivendo neste período em que as 10 supernações estão sendo formadas. A supernação número 1 é formada pelos Estados Unidos, da América do Norte, o México e o Canadá. A nação número 2 é a Europa Ocidental, a União Europeia. A nação número 3, Japão. A número 4, Austrália, África do Sul e o restante do mercado econômico dos países desenvolvidos. Nação número 5, leste europeu, incluindo a Rússia. Número 6, América Latina. Esse bloco econômico já está em formação e tudo indica que será liderado pelo Brasil. A nação número 7, norte da África e Oriente Médio. E a número 8, e a nação número 9, sul e sudeste da Ásia. E a nação número 10, China. Você pode encontrar este mapa das 10 supernações, publicado no livro Mankind at the Turning Point. Queridos, este livro foi publicado em 1974. O Illuminati publicou este projeto de reorganização global da Terra. Segundo a profecia de Apocalipse 17, versos 12 e 13, essas nações modernas precisam ser formadas para que o poder papal recupere a supremacia perdida em 1798. Esta supremacia perdida será recuperada a partir da lei dominical, quando implantada no mundo todo. A ferida mortal de 1798 começou a ser curada em 1929 com o Tratado de Latrão, mas ela só será completamente curada quando for aprovado o decreto dominical e o papado então recuperar a supremacia perdida. A supremacia perdida foi de 1260 anos e a supremacia que será restaurada agora no tempo do fim será de 3 anos e meio literais, 42 meses literais. Queridos, nós estamos vivendo exatamente no tempo em que as 10 supernações estão sendo formadas. Isso significa que a profecia está se cumprindo e que o próximo grande evento será a pedra que descerá do céu. Jesus Cristo voltará com poder e glória, destruindo todos os reinos da terra e estabelecendo o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, onde você e eu, o povo dos santos do Altíssimo, vamos participar. Nós fazemos parte do reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
na parte de segunda-feira, adorando a imagem. Por mais leal que o rei Nabucodonosor tivesse sido a Daniel e ao seu Deus, porque ele havia ficado impressionado com a revelação do mistério mencionado ali em Daniel capítulo 2, versos 46 a 48, aqui diz: E então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. O rei ficou muito impressionado e grato a Deus, e ele honrou Daniel e os seus companheiros. Mas, queridos, logo desapareceu esse entusiasmo do rei Nabucodonosor. A Bíblia mostra em Daniel capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 3 e vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Vejam: E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Seguindo a sugestão dos conselheiros, Nabucodonosor se rebelou contra o Deus de Daniel. Os conselheiros disseram ao rei Nabucodonosor para que ele construísse uma estátua todinha de ouro. Era uma rebelião contra a revelação feita no capítulo 2, onde mostrava que Babilônia estava simbolizada pela cabeça de ouro. Mas não era toda a estátua de ouro, somente a cabeça. Mas agora, no capítulo 3, Nabucodonosor mandou construir uma estátua todinha de ouro. E mais, ela era de 60 côvados de altura e 6 de largura. Queridos, estes números usados aqui de 60 de altura por 6 de largura representa uma rebelião contra Deus, porque o número 6 é o número do homem que se rebela contra Deus. Satanás tentava frustrar o propósito divino. Intencionalmente, Nabucodonosor mandou construir então essa estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura. Essas medidas foram escolhidas intencionalmente. Os sacerdotes babilônios usavam um sistema sexagesimal com base no número 6 e no número 60. Na prática da astrologia, da astronomia e da matemática, resultando em múltiplos de 6, diferente do sistema egípcio que nós adotamos hoje. O sistema sexagesimal tem sido aceito universalmente para medir arcos, ângulos e divisões do tempo. O ano lunar de 360 dias são 12 meses de 30 dias. Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. O zero, 360 graus, que é um círculo, simbolizava a divindade. O número 6 era importante na religião babilônica, representava o Deus menor. E o número 60 representava o Deus maior. E o número 600, o número do panteão, representando a totalidade dos deuses ou espíritos do mundo inferior. Temos então o 6 unidade, temos então o 60, que é o 6 dezena, e temos o 600, que é o 6 centena, coincidindo com 666, 666, como é apresentado lá em Apocalipse, capítulo 13. Queridos, o ouro, que é o material do qual foi feita a estátua, era símbolo do poder civil, e o poder religioso era representado pelos números 6 e 60. A astrologia pagã dividiu o céu estrelado em 36 constelações, cujos números foram arranjados num quadrado e usados como um selo ou amuleto do sol pelos sacerdotes pagãos devotos do sol. O nome dos amuletos era Sigila Solis, ou selo do sol. Esses amuletos continham todos os números, de 1 a 36, e eram feitos usualmente de ouro, visto ser o amarelo a cor do sol. Queridos,
Os amuletos do Deus Sol usados pelos sacerdotes pagãos tinham os números de 1 a 36 arranjados de tal modo que qualquer coluna horizontal ou vertical somada e também as duas diagonais que se cruzam no quadrado dão o número 111. A soma das 6 colunas, computadas horizontal ou verticalmente, é de 6 vezes 111, ou 666. Com efeito, se contarmos os números de 1 a 36, somando um após o outro, teremos o total de 666. Nessas fotografias, tiradas em 1910, aparecem os amuletos do Sol, Sigilla Solis, ou selo do Sol. Esses amuletos estão no Museu Britânico. De um lado do primeiro desenho, pode-se ver o Deus Sol em pé sobre um leão. Queridos, aqui em Daniel capítulo 3, nós temos uma conexão direta com Apocalipse capítulo 13, porque lá está o número 666. Apocalipse 13, versos 15 a 18. Precisamos estudar Daniel e Apocalipse como sendo um só livro, porque eles estão falando do mesmo assunto. Portanto, aqui em Daniel capítulo 3, verso 2 diz: E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Aqui estava um decreto de morte contra aqueles que não adorassem a estátua de ouro. Por isso esta profecia tem uma aplicação para o tempo do fim. Porque em Apocalipse 13, uma imagem será levantada, a imagem da besta. Aqui em Apocalipse 13 diz que a imagem da besta, representada pela besta que subiu da terra, representando os Estados Unidos da América do Norte. Estados Unidos se unem com o Vaticano. O maior poder religioso do mundo, o Vaticano, e o maior poder político e militar do mundo, os Estados Unidos. Eles se unem para o domínio durante o período da nova ordem mundial. Esta imagem mencionada aqui em Apocalipse 13, verso 11, que fala da besta que subiu da terra, que parecia cordeiro, mas não era cordeiro, porque falava como dragão. Leia comigo Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas não era um cordeiro. Falava como dragão. Aqui diz que este poder, que representa os Estados Unidos, verso 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. O mesmo poder absoluto que o papado tinha na Idade Média, este poder será exercido agora pelos Estados Unidos no tempo do fim. O mesmo poder exercido pela primeira besta. Aqui diz: e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Os Estados Unidos usarão sua força, seu poder e influência para fazer com que todas as nações da terra se curvem e se prostrem e obedeçam e se submetam ao poder papal. Aqui Deus revelou claramente como isso vai acontecer. Capítulo 13, verso 12 de Apocalipse. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. A chaga mortal foi de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. Ela começou a ser curada em 1929, mas ainda não foi totalmente curada. Quando sair a lei dominical, estará totalmente curada. E a lei dominical vai ser imposta pelos Estados Unidos da América do Norte.
É esta a imagem da besta que vai impor a lei dominical e vai forçar o mundo todo para que adore ao papado. Capítulo 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, aos Estados Unidos, para que também a imagem da besta falasse com poder, como está falando hoje, e fizesse que fossem mortos, um decreto de morte, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Haverá um decreto, primeiramente, um decreto dominical, e depois seguido por um decreto de morte. Assim como foi naquele tempo de Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor construiu a estátua todinha de ouro e exigiu que todos a adorassem e ameaçou de morte aqueles que não adorassem a estátua, assim também agora, aqueles que não receberem o sinal da besta, que é a santificação do domingo, no lugar do sábado bíblico. Perceba, meu querido irmão, o sinal da besta não é um chip colocado na sua mão. O sinal da besta é um dia colocado como dia santo, no lugar do santo dia do Senhor. Na Bíblia, em Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz que o sinal de Deus é o sábado. Ezequiel 20, verso 12. E agora o papado coloca um dia para ser observado como dia santo no lugar do sábado de Deus. Desde o Jardim do Éden, o sábado é o dia do Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, mostra claramente que o sétimo dia é o sábado do Senhor, nosso Deus. Mas, na encíclica papal Laudato Si, manda guardar o domingo. E agora existe uma movimentação mundial em todos os países para que se observe os mandamentos de Deus. Porém, esta ênfase na observância, na obediência aos mandamentos de Deus, ela é muito sutil, porque eles não vão guardar o sétimo dia da semana. A ênfase é na guarda do domingo, que se torna o sinal da besta, um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. Meu querido irmão, você que ama Jesus Cristo, você que guarda os mandamentos de Jesus, você será perseguido, mas você será amparado por Deus. Aqui diz no capítulo 13, verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666, 666. O 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena. Este sistema 666 veio lá de Babilônia. E ali em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor representava um poder humano que se levantou contra Deus. E agora aqui, em Apocalipse 13, mostra um poder humano que se levanta contra Deus e impõe o sinal da besta, exigindo que todas as nações da terra, todos os habitantes da terra, se curvem, se prostrem e adorem o poder papal, cumprindo a profecia de Apocalipse 13, verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Meu querido irmão, você e eu estamos vivendo exatamente neste tempo em que o sinal da besta será implantado, tempo em que a lei dominical será aprovada no mundo todo, tempo em que as 10 nações, as 10 supernações serão formadas e então o papado terá domínio sobre os 10 líderes mundiais. Mas lembre-se, assim como Deus amparou e protegeu os seus servos lá no tempo de Babilônia, em Daniel capítulo 3, Deus os salvou, Deus os libertou da fornalha de fogo ardente. Assim Deus também guardará e protegerá o seu remanescente fiel nestes últimos dias. Acredite nisso, regozije-se em Jesus Cristo, aquele que é o vencedor de todas as batalhas. Aleluia! Na parte de terça-feira, adorando a imagem novamente, a história vai se repetir, meu querido irmão, minha querida irmã.
Os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel capítulo 3 e Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, tudo isso fala sobre os eventos dos últimos dias. Daniel capítulo 3 descreve a ordem para adorar a imagem de ouro, e a desobediência a esta ordem resultaria em punição, morte. Assim está em Daniel capítulo 3, verso 15. Leia comigo Daniel 3,15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério e da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja a audácia de Nabucodonosor, a pergunta desafiadora que ele fez. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Queridos, da mesma forma, agora no tempo do fim, quando o mundo todo estiver obedecendo às leis papais, e a lei papal manda guardar o domingo no lugar do sábado, como ficarão aqueles que guardam o sábado? Esta mesma pergunta desafiadora estará sendo feita novamente pela imagem da besta e pela besta papal. Esses dois poderes de Apocalipse 13, eles desafiam Deus. Por isso, o número que os representa é 666, porque desafiam a Deus. E a pergunta que Nabucodonosor fez é a mesma pergunta que estes poderes farão agora no tempo do fim. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O nosso Deus é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o grande e vitorioso. Ele nos protegerá. Vejam a resposta que os três amigos de Daniel deram. Capítulo 3, verso 16 de Daniel. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ou seja, se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Veja a resposta ousada, veja a resposta firme, com certeza de fé que estes jovens hebreus deram. O Deus a quem nós servimos, ele nos livrará. E se ele não nos livrar, mesmo assim fique sabendo, o rei, que nós não vamos adorar a estátua de ouro que o Senhor levantou. Meu querido irmão, é esta firmeza de fé, é esta fortaleza de fé que você e eu precisamos ter agora no tempo do fim, porque a história vai se repetir. Por isso essa profecia de Daniel capítulo 3 precisa ser conectada com Apocalipse 13, com Apocalipse 17. Queridos, que contraste o Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos. Apocalipse 13, versos 15 até o verso 18, mostra o desafio deste poder representado pelo 666. É o poder papal, é o número de um homem. O título mais conhecido e mais usado pelo poder papal é Vicarius Filii Dei. E esse título, Vicarius Filii Dei, se nós somarmos os algarismos romanos deste título, nós vamos obter o número 666. Vicarius Filii Dei significa substituto do Filho de Deus. Queridos, aquele que se proclama Deus na terra é um poder não de Deus, mas é um poder que está contra Deus, querendo parecer Deus, se assentando no trono como se fosse Deus, exigindo adoração como se fosse Deus, tentando mudar a lei de Deus, estabelecendo o domingo no lugar do sábado, reivindicando a autoridade de perdoar pecados. Queridos, assim como Jesus Cristo teve um ministério de 3 anos e meio na terra, agora o anticristo, representado pelo número 666, também terá uma supremacia, um domínio mundial de 3 anos e meio.
aqui apresentados em Apocalipse 13, verso 5, como 42 meses. Os 42 meses podem ser aplicados para o passado, para a supremacia papal da Idade Média, mas os 42 meses têm também uma aplicação direta ao tempo do fim, para a última supremacia papal de 3 anos e meio literais. A história vai se repetir, meu querido irmão. E a terceira mensagem angélica que Deus está pedindo para você pregar, essa terceira mensagem angélica, abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e o verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, o poder papal, e a sua imagem, os Estados Unidos da América do Norte, de onde vai sair o decreto dominical, e receber o sinal na sua testa, ou seja, a santificação do domingo, ou na sua mão, eles vão usar algum sistema de controle da população. Queridos, o sinal da besta não é um chip, mas o chip, ou a moeda digital, este sistema será usado para controlar as pessoas. Mas não confundam o chip com o sinal da besta. O sinal da besta é um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus é um dia da semana, é o Santo Sábado, e o sinal da besta também é um dia da semana, é o primeiro dia da semana. Queridos, aqui diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui está a advertência de Deus. A história vai se repetir. Houve um decreto de morte no passado, haverá um decreto de morte agora nos nossos dias. Mas o povo de Deus, representado pelo remanescente fiel, aqui de Apocalipse capítulo 14, verso 12, este povo pregará esta mensagem a alto e bom som. No mundo todo, esta mensagem será proclamada por aqueles que são descritos aqui no verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você faz parte deste remanescente fiel, meu querido irmão, e você será protegido e amparado por Deus, assim como Deus protegeu e amparou a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas não foram queimados, não foram mortos. Eles foram retirados vivos da fornalha de fogo ardente e o nome de Deus foi exaltado. Deus é honrado pela fidelidade dos seus fiéis remanescentes dos últimos dias. Você está sendo convidado para fazer parte deste fiel remanescente. Aleluia! Na parte de quarta-feira, perseguição à Igreja Apostólica. O Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais. A vida não era fácil para os cristãos no primeiro século. Foram odiados pelos compatriotas judeus que os viam como ameaça à fé de Moisés e enfrentaram também a ira dos romanos. Os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa dos seus seguidores. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos, seus altares desapareceriam. Então, os pagãos convocaram suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Grande conflito, página 30. Meu querido irmão, com certeza a história vai se repetir. Uma história do livro de Atos mostra de forma bastante poderosa o que o povo de Deus pode esperar agora para os últimos dias, quando o Apocalipse 13 vai se cumprir. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, vamos ver então os versos 1 a 17. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, dia dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer,
estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, ou seja, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Pedro continuava batendo a porta. Quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes eles com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Meu querido irmão, o anjo do Senhor livrou Pedro. Tiago foi morto pela espada e Herodes pretendia matar Pedro também, mas Deus preservou a vida de Pedro. Pedro se tornou mártir posteriormente na cidade de Roma, quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas neste momento, Pedro foi libertado. Meu querido irmão, a uns Deus liberta, a outros Deus permite que morram como mártires. Isso não depende de mim e de você. Isto está nas mãos de Deus. Nossa vida é de Deus, para ser usada, para morrermos como mártires ou para testemunharmos em vida a favor de Jesus Cristo. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, estou salvo em Jesus Cristo. E se eu continuar vivendo, continuarei vivendo fielmente a Jesus Cristo. Meu querido irmão, a Igreja Apostólica foi perseguida pelos judeus e pelos pagãos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também acontecerá. A história vai se repetir. Nós não sabemos a quem Deus vai livrar e a quem Deus permitirá que morra como mártir. Mas, meu querido irmão, Deus nos dá coragem, ousadia no momento certo. Deus vai derramar sobre você o Espírito Santo e dar para você a coragem de um mártir, ou a coragem de uma testemunha viva, que permanecerá viva, testemunhando de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Vivendo ou morrendo, somos de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a marca da besta. A marca da besta gira em torno de adoração. Satanás queria ser adorado no céu. Satanás quer ser adorado hoje ainda. À medida que os anos passam, os eventos finais, como o decreto de morte e a marca da besta, ainda não aconteceram, mas vão acontecer muito em breve. Algumas pessoas ainda expressam dúvidas e até mesmo ceticismo, incredulidade sobre nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado como dia do Senhor e o domingo como dia papal. Este vai ser o assunto do conflito final, o dia do Senhor e o dia do papado. O Apocalipse é claro: ou adoramos o Criador dos céus e da terra, ou vamos adorar a besta papal e a sua imagem. Não deveria nos surpreender que, em uma questão que gira em torno da adoração ao Criador, o sábado seja o ponto central. Por quê? Uma vez que este é o sinal fundamental de que Deus é o Criador, que deu origem a esse dia de guarda lá no Jardim do Éden.
Abra sua Bíblia agora e leia comigo Gênesis capítulo 2 e o verso 1 até o verso 3. Aqui está, já na primeira página da Bíblia, Deus falando: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2, 1 a 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Você tem alguma dúvida, meu querido irmão, quanto ao dia de guarda, quanto a ser domingo ou sábado, quanto a ser o primeiro dia da semana ou o 7º dia da semana? Você tem alguma dúvida? A Bíblia responde a sua dúvida. Já na primeira página da Bíblia, aqui no capítulo 2 de Gênesis, verso 1 a 3, diz claramente que Deus fez 3 coisas no 7º dia da semana. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. E quando Deus escreveu os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, ele confirmou aquilo que ele fez lá na semana da criação. Aqui em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, é uma confirmação do que Deus falou em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Quero ler para você o 4º mandamento de Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora veja, no verso 11, fala daquilo que Deus fez lá na semana da criação. Verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui existe uma plena harmonia entre o que Deus fez no Jardim do Éden, descansou no 7º dia, abençoou e santificou. Isso é repetido nos 10 mandamentos. Deus é muito convincente e didático, porque aqui diz no 4º mandamento, capítulo 20, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, como está lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, portanto abençoou. Está lá também o 2º verbo, abençoar. São 3 verbos: descansar, abençoar e santificar. E o santificou. Meu querido irmão, não existe dúvida alguma. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele não aboliu a lei, ele obedeceu a lei. Todos os sábados, Jesus estava na sinagoga, adorando a Deus. Ele guardava o sábado. Ele não transgredia o sábado bíblico. Ele transgredia, sim, a tradição dos judeus. A tradição proibia mesmo curar pessoas no sábado. Jesus não seguia a tradição. Jesus obedecia os mandamentos de Deus, que não proíbe fazer o bem no sábado. O mandamento de Deus não proíbe curar doentes no sábado. Por isso Jesus guardava os mandamentos de Deus e não a tradição dos hipócritas fariseus. Aqui em Lucas capítulo 4, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4, verso 16, diz claramente que Jesus ia todos os sábados à sinagoga. Não somente porque ele era judeu, mas Jesus Cristo obedecia os mandamentos de Deus porque ele era filho de Deus. Assim você também, filho e filha de Deus, deve obedecer os mandamentos de Deus. O Espírito Santo implanta em você a mesma mente obediente de Jesus Cristo. Aqui diz em Lucas 4, verso 16. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. A Bíblia diz claramente que era o costume de Jesus ir à igreja sábado após sábado. Meu querido irmão, é importante entendermos essa questão do sábado. Por quê? Porque é o sinal de Deus, é o memorial da criação. O sábado é o sinal de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Por isso, a primeira mensagem angélica, quando diz em Apocalipse 14, versos 6 e 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Queridos, quando
a primeira mensagem angélica chama a atenção sua para adorar o Criador dos céus e da terra, está dizendo que o sábado deve ser guardado, porque a única forma de você honrar a Deus como Criador dos céus e da terra é você guardando o sábado, que a Bíblia mostra que é o memorial da criação. Assim como Deus coroou a semana da criação, lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Deus coroou a semana da criação, colocando o sétimo dia como um monumento que lembra a humanidade de que não existe evolucionismo, existe criacionismo especial. Deus criando e Deus estabelecendo o sétimo dia como um memorial da criação, mostrando que Ele é o Criador dos céus e da terra. E agora o poder papal escreve outros 10 mandamentos no Catecismo Romano. E os 10 mandamentos do Catecismo Romano, ali fala guardar domingos e festas. É uma rebelião clara e aberta contra os mandamentos de Deus. Existem 2 poderes que exigem adoração. Deus exige adoração porque Ele é Deus. E o poder papal exige adoração porque ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. E estabeleceu um sinal de autoridade. O sinal de autoridade papal é o domingo, primeiro dia da semana. Por isso, todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas protestantes estão se submetendo ao papado, guardando o domingo. Porque não existe um mandamento bíblico que mande guardar o domingo. Só existe um mandamento papal. E isto significa obediência ao papado. O mandamento de Deus, que mostra obediência a Deus, fala claramente: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, meu querido irmão, agora no tempo do fim, a batalha será entre 2 dias de adoração. Um é o sinal de Deus e outro é o sinal do poder papal. A quem vamos adorar? A quem vamos obedecer? Por isso, é importante pregar a mensagem que Deus nos deu para pregar, que não deixam margem para a dúvida. Perceba, leia comigo, mais uma vez, a terceira mensagem angélica. Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. São 2 poderes que dominam o mundo agora no tempo do fim. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E elas se mesclam e se misturam, se tornando um só poder. Um poder político e religioso que impõe o sinal da besta, que impõe um decreto dominical. E exige adoração. E aqui diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Meu querido irmão, esta mensagem de advertência tem que ser pregada para o mundo inteiro. E você precisa fazer a sua decisão ao lado de Deus, o Criador dos céus e da terra, e guardar os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Não guardar os mandamentos papais. O povo de Deus descrito aqui no Apocalipse está claramente identificado no capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, o convite de Deus, para que você faça parte do remanescente fiel de Deus, não somente guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus Cristo como Salvador, mas também pregando esta mensagem e preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, bendito seja o Senhor Deus, que claramente nos revela em sua palavra o sinal de Deus e o sinal da besta. Só o Senhor pode ser adorado, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor é Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o nosso Deus. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, fazendo-nos proclamadores poderosos, cheios do Espírito Santo, das 3 mensagens angélicas.
e volte logo, querido Jesus, é o nosso clamor. Em teu nome pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.